Bom, pessoal, nós daremos início ao seminário de Genética do Câncer, principais marcadores moleculares, da disciplina Embriologia e Genética Médica, do professor Dr. Igor Nasser, e os alunos são componentes do grupos a Juliana Priante, Larissa Nazaré e eu, Lucas Moura. O câncer ele é caracterizado pelo crescimento de forma rápida e desordenada de células. É resultante de alterações genéticas cumulativas, e as células normais elas se transformam até se tornarem malignas. Os marcadores moleculares são macromoléculas que têm por função auxiliar no processo diagnóstico. Sendo assim, são indicadores de presença de câncer. Os marcadores tumorais, eles são encontrados no tumor, sangue ou em líquidos biológicos. Já um marcador ideal, ele reúne características como diagnóstico precoce e a origem da neoplasia. Aqui falaremos sobre os aspectos sobre o câncer. O câncer é considerado uma das maiores causas de morte no mundo e é definido como uma doença genômica, surgindo como consequência de alterações cumulativas no material genético de células normais, DNA, as quais sofrem transformações até se tornarem malignas, como eu havia falado anteriormente. Este processo culmina na formação de uma massa tumoral com células contendo diferentes padrões de alterações genéticas. A identificação dos genes envolvidos no câncer proporciona uma melhor compreensão acerca da doença, bem como contribui para novas formas de poder diagnosticar esse câncer precocemente. Assim, vai facilitar no tratamento dessa doença. Como que se comportam as células cancerosas? Nós temos um tecido saudável, uma célula vai sofrer uma alteração, né, uma mutação, se tornando uma célula cancerosa. Essa célula cancerosa ela vai se multiplicar, formando o tecido alterado. Os tumores são classificados como benignos ou malignos. Os benignos são autolimitantes, não se propagam entre os tecidos adjacentes, não formam metástases, mas podem causar problemas por pressão mecânica, como na imagem ao lado. Os tumores malignos apresentam crescimento ilimitado. Eles podem se propagar para tecidos vizinhos e por metástase, ou seja, algumas células neoplásicas entram na corrente sanguínea ou na corrente linfática, podendo ou não atingir outros órgãos. Assim, vai desencadear um novo foco tumoral. E os principais tipos de tumores conhecidos são os carcinomas, os sarcomas, os linfomas, os gliomas e as leucemias. Em geral, as mutações de genes específicos se acumulam em células somáticas e, com o passar dos anos, perdem um número essencial de mecanismos de controle de crescimento, assim iniciando a formação do tumor. Como a gente pode ver aqui na imagem ao lado, a progressão do câncer. Uma célula normal, quando vai sofrer iniciação, vai ser mutada e gera célula mutada. O segundo passo seria a promoção, onde vai ocorrer a multiplicação de células cancerosas. E o terceiro passo seria a progressão, onde vai ter um acúmulo de massa celular cancerosa, formando o tumor. E se os danos forem nas células de linhagem germinativa, a forma alterada de um desses genes pode ser transmitida às gerações seguintes, assim perpetuando essa doença. Já os pacientes submetidos ao tratamento oncológico quimioterápico podem ser acometidos por diversos efeitos colaterais, como dor, náusea, vômito, queda de cabelo, alteração de peso, fadiga e ansiedade. Além disso, outros efeitos colaterais do tratamento oncológico são a anorexia, a depressão, a ansiedade, a constipação, a disfagia, dispneia e astenia. E essas podem afetar as relações sociais, familiares e no trabalho também dos indivíduos que sofrem com esse tratamento oncológico. Os marcadores tumorais, como já foi dito anteriormente, eles são macromoléculas presentes no tumor, no sangue ou em outros líquidos biológicos, cujo aparecimento e alterações em suas concentrações estão relacionados com a gênese e o crescimento de células neoplásicas. Os marcadores tumorais, em sua maioria, são proteínas ou pedaços de proteínas, incluindo antígenos de superfície celular, proteínas citoplasmáticas, enzimas e hormônios. A gente vai ter tipos, né, de marcadores tumorais e eles vão ser classificados.
Entre os principais marcadores tumorais estão a AFP, que é a alfa-fetoproteína, a MCA, que é o antígeno mucoide associado ao carcinoma, a cromogranina a BTA, que é o antígeno tumoral da bexiga, a telomerase, a NMP22, que é a proteína da matriz nuclear, a cifra 21.1, a PAP, que é a fosfatase ácida prostática, a CA72.4, a beta-HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, a CA125, CA15.3, CA19.9, CA27.29, CA50, calcitonina, catepsina D, CEA, que é o antígeno carcinoembrionário, a CERBB2, que é um oncogene, a LDH, que é a desidrogenase lática, a Carrais, a NSE, que é a enolase neurônio específica, a PSA, que é o antígeno prostático específico, a P53 e a beta-2 microglobulina. O marcador ideal, ele reúne as características de diagnóstico precoce de neoplasias e de sua origem, o estabelecimento da extensão da doença, a monitorização da resposta terapêutica e detecção precoce de recidiva, além de ser um órgão sítio específico e ter meia-vida curta, permitindo acompanhar temporariamente as mudanças do tumor. Os marcadores tumorais, eles podem ser classificados em antígenos oncofetais, que são antígenos de diferenciação presentes durante o desenvolvimento fetal, mas que normalmente não são expressos na vida adulta. Eles também podem ser enzimas e isoenzimas. Os marcadores tumorais enzimáticos, eles têm se mostrado uma importante ferramenta de diagnóstico diferencial de tumores, já que o seu elevado aumento está relacionado a um tumor. A gente também vai ter os hormônios e os seus receptores, já que a dosagem de alguns hormônios, ela também pode ser utilizada para detecção e monitorização de determinados tumores, por produção aumentada pelo tecido endócrino, que normalmente é produtor, ou pela produção ectópica por tecido normalmente não produtor de hormônios. A gente também tem as glicoproteínas e mucinas, que são determinados antígenos presentes na superfície da célula neoplásica, tais como a CA125, a CA15.3 e a CA19.9. Constituem-se em proteínas de elevado peso molecular e altamente carboidratadas. Também temos os marcadores genéticos. Os marcadores genéticos, eles passaram a ser considerados como possuindo grande potencial diagnóstico como indicadores de neoplasias. Atualmente, cerca de 40 oncogenes estão identificados, dos quais muito poucos já podem ser utilizados como marcadores tumorais. Bom, agora nós vamos dar um detalhamento sobre cada um desses tipos de marcadores. Para começar, nós temos os marcadores enzimáticos, e dentro dessa classificação tem a lactato desidrogenase, que é o LDH. Assim como ele mostra na imagem, o LDH é uma enzima tetramérica e tem 5 isoenzimas, mas não tem uma expressividade muito boa no diagnóstico. Ela está mais relacionada com o tamanho do tumor, podendo ter implicações prognósticas relevantes, com ênfase em pacientes com linfoma não Hodgkin e recém-diagnosticados, né? E câncer de próstata. Pode passar. Outros marcadores enzimáticos é a enolase neuroespecífica, que é a NSE. Ela é uma estrutura dimérica
e ela tem prevalência nos neurônios e nas células de origem neuroendócrina. Nesse sentido, ela tem uma utilidade mais voltada para o diagnóstico e tratamento de tumores neuroendócrinos. Ela também serve como indicação para o diagnóstico de carcinoma de pulmão e pequenas células. Ela está diretamente envolvida também com o estágio da doença. Então, a sua quantização, ela me permite ter um monitoramento terapêutico dos pacientes em curso de tratamento quimioterápico. Já a fosfatase ácida prostática, que é o PAP, ela foi o primeiro marcador utilizado como parâmetro para o câncer de próstata. Ela só costuma apresentar um elevado estágio, na verdade, ela só costuma se apresentar em elevados estágios, em estágios mais avançados do câncer. E, além disso, ela também pode ser indicadora de doenças, outras doenças, né, como osteoporose, hiperparatireoidismo e hiperplasia prostática. Só que com a aderência ao PSA, que vai ser falado posteriormente, a utilização da PAP, ela caiu em desuso, na verdade. Pode passar. Nós também temos a fosfatase alcalina, que apesar de ser encontrada em muitos tecidos, ela é encontrada principalmente no fígado e nos ossos, que são, né, os tecidos que mais contribuem para a elevação da ALP. E essa enzima é formada por várias isoenzimas. Eu também tenho a creatinina fosfoquinase BB, em que seus níveis séricos ela pode elevar com a ocorrência de danos severos aos tecidos que contêm a CKBB e estão associados com câncer de mama, do ovário, da próstata, do cólon e outros carcinomas gastrointestinais e para o carcinoma anaplásico de células pequenas do pulmão. Pode passar. Com o marcador enzimático, que é o antígeno prostático específico, o PSA, que ficou no lugar do PAP, ele é uma enzima que é secretada pelo epitélio da próstata e os seus níveis eles podem se apresentar elevados na presença de prostatite e hipertrofia prostática benigna. Então, quando eu tenho um aumento, uma hipertrofia da próstata, que se apresenta de forma benigna, eu tenho um aumento na produção desse PSA. E o seu uso diagnóstico, ele não pode ser utilizado de forma isolada, ele tem que ser associado com a biópsia guiada por ultrassom, para que o câncer de próstata seja confirmado. E nesses casos confirmados, quanto maior for o nível do PSA, maior a probabilidade da doença metastática. E cerca de 80% dos pacientes com concentração de PSA menor que 4 nanogramas por ml possuem um tumor restrito à próstata, e os que possuem PSA maior que 10 nanogramas por ml apresentam extensão extracapsular. E a maioria dos pacientes com PSA superior a 50 apresentam metástase para linfonodos pélvicos. E é importante destacar também que esse nível do PSA ele varia de acordo com a idade. Os marcadores do tipo hormônios, como foi falado anteriormente, eles são... A taxa deles de produção é o que pode determinar a presença do câncer. Então, dentre os hormônios, a gente tem a calcitonina, que tem a sua maior utilidade como marcador para o carcinoma medular da tireoide, e também pode ser utilizado para o diagnóstico precoce em doentes de risco. Outras doenças também podem elevar as taxas da calcitonina, como a anemia perniciosa, a insuficiência renal crônica, a cirrose alcoólica, o hiperparatireoidismo, e todas essas doenças elas podem acabar apontando um falso positivo de carcinoma medular da tireoide. Já a gonadotrofina coriônica humana, o beta-HCG, que é o teste que costuma ser feito para gravidez, é um hormônio do tipo glicoproteína,
que é formada por duas frações, sendo que a porção beta é utilizada para o diagnóstico, monitorização e prognósticos de pacientes com tumores de células germinativas no testículo, no caso dos homens, e no ovário, no caso das mulheres. Outro tipo de marcador são os antígenos oncofetais. Nesses, nós temos o antígeno carcinoembriogênico, que é o CEA, também é uma glicoproteína e é considerada inespecífica. Como ela é considerada inespecífica, ela não é muito própria para ser feitos diagnósticos. Então, quando eu tenho os níveis séricos aumentados pela presença de neoplasias, como câncer de mama e de pulmão, eu posso ter ela aumentada nesses casos, mas eu também posso ter o CA aumentado em circunstâncias de tabagismo, cirrose, gastrite, doença inflamatória intestinal e diverticulite. A alfa-fetoproteína, que é a AFP, na vida adulta, os níveis estão acima de 500 nanogramas por ml, eles são sugestivos de malignidade. E os valores acima de 1.000 são indicados de presença de neoplasia. A AFP pode estar elevada em pacientes portadores de tumores gastrointestinais, hepatite, cirrose, hepatocarcinoma e gestantes, o que torna a proteína não indicada para o rastreamento de tumores de testículo, justamente por ser também inespecífica. Já a classificação dos antígenos mucínicos, nós temos o antígeno do câncer, na sigla CA, do tipo 15.3. Em casos de câncer de mama, a sua elevação contínua se correlaciona com a progressão tumoral. Então, quanto mais eu tenho os níveis séricos do CA 15.3 aumentados, isso para mim é um indicativo de que eu estou tendo uma progressão do tumor. Mas ele não é recomendado para que eu tenha o diagnóstico do câncer de mama. E quando eu combino o CA 15.3 com o CEA, eles podem se tornar parâmetros para monitorar também a progressão desse câncer de mama. Os níveis elevados desse antígeno são observados em outras neoplasias e doenças como câncer de ovário, de pulmão, de colo uterino, hepatocarcinomas e linfomas, entre outros. E justamente por ser inespecífico, ele não pode ser utilizado no diagnóstico do câncer de mama. O antígeno mucoide associado ao carcinoma, o MCA, é uma glicoproteína utilizada para monitorar também um carcinoma mamário. E as suas taxas elevadas também podem ser expressas em casos de doenças benignas da mama, tumores de ovário, de colo uterino, endométrio e próstata. Outros antígenos mucínicos são o CA19.9, que é conhecido como antígeno de Lewis, que ele é liberado na superfície da célula cancerosa, chegando até a corrente sanguínea, onde pode ser detectado, e a monitorização de tratamento em primeira escolha de câncer de pâncreas e trato biliar e segunda escolha no câncer coloretal. O CA125, ele tem uma aplicação muito grande hoje em dia. Quando eu tenho a intenção de rastrear o segmento da resposta bioquímica ao tratamento e predizer a recaída em casos de câncer epitelial de ovário. Mas ele também pode ser de auxílio, né? Em tumores ovarianos de borderline, podendo ser utilizado no acompanhamento e na detecção precoce de recaídas. Ainda, a redução dos níveis séricos pós-quimioterapia tem correspondência com a obtenção da remissão completa. Outros antígenos mucínicos são o CA50, que é expressiva na maioria dos carcinomas epiteliais, mas também pode ser expresso por doenças benignas hepáticas e das vias biliares e pancreatite, além da elevação em casos mais avançados de câncer coloretal. O CA27.29 é um antígeno que foi liberado para o diagnóstico de recorrência do câncer de mama, com uma sensibilidade de 58% e especificidade de 98%. Essa especificidade é o que permite com que nós utilizemos esse antígeno
para fazer o diagnóstico e não só para acompanhamento de tumor. Então, ele acaba sendo um antígeno muito importante. E a sua vantagem é a possibilidade de detecção precoce de recorrências. As imunoglobulinas, como a beta-2 microglobulinas, elas são utilizadas como marcador tumoral em linfomas não-Hodgkin, sendo índice de prognóstico independente. No mieloma múltiplo, ela relaciona-se com a massa tumoral total, isoladamente é o mais importante fator de prognóstico do mieloma múltiplo. Já os marcadores genéticos, nós temos a proteína P53. Essa proteína, ela é extremamente importante porque ela atua ali na divisão celular. Essa proteína, ela tem o papel de bloquear a divisão celular em células que sofreram injúrias no seu DNA. Então, como ela faz esse bloqueio, ela tem o poder de fazer esse bloqueio, ela dá tempo para que tenha reparação nessa injúria no DNA. E não permita que eu tenha uma mutação que possa chegar a ser um câncer, um tumor. Então, a perda da função desse gene, ela pode estar atrelada tanto à iniciação quanto à progressão de um tumor. Alguns dos outros marcadores são a telomerase, que é muito expressa em um grande número de neoplasias malignas. A sua atividade é salutar em casos de câncer de bexiga e quantificada em amostras de tecido ou urina, e a sua presença independe do estágio. Já a proteína da matriz nuclear, a NMP22, também é uma proteína envolvida no mecanismo de regulação do ciclo celular. E os pacientes com recidiva tumoral e com doença invasiva terão níveis elevados deste marcador. A cifra 21.1 é um marcador apresentado em altas concentrações quando eu falo de neoplasias de pulmão, mais um fator de prognóstico ruim no carcinoma de células escamosas do pulmão. Ela é encontrada elevada nesse tipo de carcinoma, no câncer de bexiga, de colo de útero, de cervix e de cabeça e pescoço. Já a CEBB2, a expressão desse outro marcador é um indicativo de prognóstico ruim. Então, os pacientes que possuem taxas muito altas desse marcador apresentam menor sobrevida livre da doença. Ele também é superexpresso em neoplasias como câncer de pulmão de não pequenas células. O marcador do tipo K-RAS, que é da família RAS, são os genes que são mutados da família RAS, eles se tornam oncogenes mais comumente encontrados nas neoplasias malignas. Então, os estudos mostram que os tumores de pulmão eram mais agressivos quando havia mutação na K-RAS, e os pacientes apresentavam tempo livre de doença menor e também menor sobrevida quando comparado com os sem mutação. É importante a gente concluir, nesse trabalho, que os marcadores tumorais eles não são vinculados somente a mecanismo para detecção precoce de neoplasias, mas também vão servir para avaliar o prognóstico e a resposta do indivíduo ao tratamento. O estudo no âmbito da oncologia ele vai ajudar a contribuir no desenvolvimento de novos métodos que visa reduzir essa mortalidade associada ao câncer. Portanto, é evidenciado como cada tipo de marcador pode contribuir na identificação de características do tumor, como foi citado pela Larissa agora acima aí. Esse estudo sobre os marcadores moleculares, ele vai cobrir uma área de integração, o que vai possibilitar uma visão mais ampliada, que não vai ter um enfoque somente na cura, vai incluir também um controle e a prevenção dos tumores. Essas são as nossas referências usadas para fazer o trabalho. Muito obrigado pela atenção e finalizamos por aqui.